Então, olá a todas e a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Ética 1 e hoje a gente vai ver então o conteúdo referente à ética das virtudes a partir da ética de Aristóteles, né? Como eu comentei na primeira aula, é interessante que vocês, além do material que vocês têm à disposição, o livro que foi preparado como um material didático básico da disciplina, produzido pelo professor Carlos Ferraz, que vocês também leiam os textos dos filósofos mesmos, né? Então é fundamental que vocês façam essas leituras, né? Que vocês vão atrás de artigos na internet também para complementar o conteúdo que é aqui referido. Hoje a gente vai ver então algumas ideias centrais da ética aristotélica, né, que é, então, como a gente tinha comentado na primeira aula, a nossa disciplina nesse semestre vai focar nas éticas substantivas que pretendem responder, então, que buscam responder essa pergunta, o que nós devemos fazer, o que é o bem do ponto de vista, então, de tentar justificar o conteúdo da ética, né? Diferentemente, por exemplo, né, da metaética, da ética aplicada, que não vão se preocupar com essa questão da justificação dos princípios fundamentais da ética, né, a ética substantiva, e aqui na figura de Aristóteles com a ética das virtudes, sim, né, nós vamos ver que Aristóteles tenta responder essa pergunta a partir das ideias fundamentais, como, por exemplo, a ideia de racionalidade prática, de razão prática, de frônesis. Vocês já devem ter visto isso, inclusive, em filosofia antiga, né? Introdução à filosofia, quem sabe. A ideia de teleologia, né, a ideia de que tudo tende a um fim, quer dizer, isso é uma ideia também que a filosofia grega, a filosofia antiga, ela traz, e que nem sempre a gente vai ver essa ideia de que o telos é algo fundamental para determinar a ação, né, ou seja, como um conjunto informacional importante para determinar a questão da ação moral, né? Por exemplo, em Kant a gente tem justamente a crítica em relação a essas perspectivas teleológicas, né? Então essa é uma figura central da ética aristotélica, a questão da teleologia, a questão da racionalidade prática, da razão prática, a questão também, a ideia da eudaimonia, né? Ou seja, o florescimento humano. A gente vai ver que essa ideia, ela não se identifica com o hedonismo, né? Quando a gente fala de felicidade, de eudaimonia, de florescimento humano, quase que automaticamente a gente associa essa ideia à ideia de felicidade entendida como prazer, né? Entendida como uma perspectiva hedônica, né? Hedonista. Não é essa a concepção de Aristóteles, né? Que Aristóteles traz como a ideia de felicidade. E a gente vai ver também que é outro fio condutor também da investigação que Aristóteles traz, a ideia do bem comum, né? Quer dizer, quando a gente fala de ética, quando a gente fala de moral, a gente não está falando daquilo que é bom somente apenas para o indivíduo, mas a gente está falando também do aspecto, né, do bom para todos, né, no aspecto da comunidade ou da comunalidade, né. Bom, então, aqui no Departamento de Filosofia a gente tem inclusive um colega, né, que vocês talvez já devem ter visto, assistido alguma aula, né, tido algum contato. Se não tiveram ainda, provavelmente vão ter, que é o nosso colega aqui, o João Hobbes, professor João Hobbes, que é um especialista, né, em Aristóteles. E a gente conversando, ele diz, olha, Flávia, é bom que pelo menos, eu disse, olha, eu trabalho toda a ética nicômaco. Não, acho que a ética, o livro 1 já é suficiente, né. Então, assim, recomendação, né, de um especialista, né, que vocês leiam obrigatoriamente pelo menos o livro 1. Vocês vão ver que eu vou trazer algumas referências também de outros livros, né? A Ética Nicômaco, ela é dividida em 10 livros, né? Então, quando eu falo de livro 1, eu estou falando, né, do primeiro, digamos que seria, em outros textos, o primeiro capítulo, né? Mas ele fala, né, ele traz aqui o livro 1. Então, eu trouxe, né, vocês vão acompanhar a aula a partir de alguns recortes, alguns extratos do texto da ética do livro 1, né, e acho do livro 6, se não me engano, né, que a gente vai lendo e a gente vai comentando, certo? Eu não vou entrar, então, em problemas de tradução, né, isso vocês podem também buscar nos textos de especialistas, né, problemas de tradução.
Mas enfim, então vamos dar início à nossa investigação aqui, nosso tema da nossa primeira aula, a questão da teleologia, né? Tudo tende a um fim. Quando eu falo, não, né? Quando eu falo teleologia, a gente não pode confundir, em primeiro lugar, com teologia, né? Quer dizer, teleologia diz respeito a um telos, a um fim, a uma finalidade. E a gente encontra isso, essa tese de Aristóteles, logo no primeiro parágrafo do livro da Ética Nicômaco, quando ele afirma o seguinte. Cito Aristóteles. Admite-se geralmente que toda arte, toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem qualquer. E por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Mas observa-se entre os fins uma certa diferença. Alguns são finalidades, outros são produtos distintos das atividades que os produzem. Onde existem fins distintos das ações, são eles por natureza mais excelentes do que estas, né? Então a gente tem aqui a primeira tese, né, da ética aristotélica, que é tudo tende a um fim, né? Toda atividade, toda função, né, tende a um fim, toda ação tende a um fim. Né? Então, se a gente pensa, e eu trouxe alguns exemplos aqui, que são exemplos do próprio Aristóteles, né? Por exemplo, um violinista. Né? Um violinista, qual é o fim desse violinista? É tocar, né, violino. De um bom violinista, né, a finalidade é tocar bem, né, tocar excelentemente, tocar com excelência o violino, e assim por diante. Diferentemente, por exemplo, de uma outra atividade, um dentista, né, qual é a finalidade do dentista? Bom, é cuidar da saúde bucal, mas de um bom dentista é cuidar bem da saúde bucal dos seus pacientes. Então, dependendo da atividade, dependendo da função daquela ação, nós vamos ter diferentes bens a serem buscados, né? O que Aristóteles também está colocando aqui, já nesse parágrafo, é que, bom, a pergunta, né? Existe algum bem, né, a que tudo tende, a que toda ação humana tende, né? E ele vai colocar isso também agora no parágrafo 2, né? Qual é a finalidade do homem, que é, né, o bem, mas não qualquer bem, né, mas o bem supremo ou o sumo bem. Né? Bom, mas aí a gente, né, pode perguntar, bom, mas afinal de contas, que bem supremo é esse? Né? O que é, qual é a concepção de bem que Aristóteles traz? Afinal de contas, nós temos, né, também na história da filosofia, diferentes concepções, e esse é o tema, né, sobre o que é o bem. Então, vejamos, né? O que é o bem para Aristóteles na Ética a Nicômaco? Logo adiante ele coloca, né? O que é o bem? A maioria pensa que se trata de algo simples e óbvio, como o prazer, a riqueza ou as honrarias. Mas até as pessoas componentes da maioria divergem entre si e muitas vezes a mesma pessoa identifica o bem com coisas diferentes, dependendo das circunstâncias, como a saúde, quando ela está doente, e com a riqueza, quando ela está empobrecida, né, ou quando ela está, enfim, carente, né, por bens materiais. Então, Aristóteles coloca a diferença entre bens, né, que são relativos, que são mutáveis, que são não necessários, né, como, por exemplo, ele mesmo, né, o exemplo é do próprio Aristóteles, né, como a saúde, como a riqueza, né, a saúde quando se está doente, né, a riqueza quando se está numa situação de necessidade, enfim, né, por exemplo, quando a gente está querendo fazer algum tipo de exame, algum tipo de prova teórica, né, o bem seria estar na posse de determinados conteúdos teóricos, ter um domínio teórico acerca de um determinado tema, né? Então, dependendo das necessidades, os bens vão também ser relacionados a essas necessidades, vão ser relativos a essas necessidades. Por isso que os bens, então, existem tipos de bens que são mutáveis, né, que são relativos, que são não necessários, né? Bom, mas, então, esses bens, né, que ele fala são bens materiais, né, como riqueza, dinheiro, casa, carros, etc., né, que a gente necessita desses bens para algo
outro, né, para alguma outra finalidade, certo? Então a pergunta é, bom, por exemplo, a riqueza, para que serve o dinheiro, né? O dinheiro, ele é um bem em si mesmo, ele tem um valor intrínseco, ou ele é um bem relativo, ele é um bem hipotético que serve para que eu vá em busca de outras coisas, né? Tem pessoas, né, Aristóteles diz, olha, cuidado, né, cuidado com essas pessoas que pensam que a riqueza, que o dinheiro, ela é uma finalidade em si. Para Aristóteles, né, o dinheiro, a riqueza, enfim, os bens materiais, eles são necessários, mas eles são necessários para alguma outra coisa. Eles não têm uma finalidade em si mesmo, certo? Então, ele não identifica, né, aqui a gente já tem aqui uma concepção do que não é felicidade para Aristóteles. Ele já identifica aqui que riqueza não é, né, o que é, digamos, a finalidade da ação humana, o que é o bem supremo, que é o sumo bem, né? Além disso, os bens físicos, por exemplo, saúde, bem-estar físico, bem-estar psicológico, né, também são bens, mas são bens relativos, são bens que servem para outras finalidades, como, por exemplo, né, enfim, o reconhecimento, uma satisfação espiritual, né, quer dizer, sem a gente num estado, né, a gente pode fazer inclusive esse exercício de pensamento, será que alguém consegue estar digamos, numa satisfação, com uma satisfação, um bem-estar espiritual, se sente algum tipo de dor física, parece difícil a gente dizer que sim, né? Então, esses são alguns exemplos, assim, dos bens que Aristóteles coloca como bens relativos, certo? Então, se a gente fala, né, que esses bens relativos, né, eles são relativos a algum outro fim, né, a gente tem que perguntar se existe, então, um bem em si mesmo, um sumo bem, como Aristóteles está apontando que exista, né. Para isso, ele faz a distinção também entre 3 tipos de vida, né, a vida destinada aos prazeres, né, a vida destinada ao gozo, né, que ele fala, olha, pessoas, né, entendem que a vida, que a finalidade, que o bem supremo é o prazer, né, mas isso parece muito grosseiro, né, quer dizer, isso parece algo também que, digamos, nós compartilhamos com os próprios animais, né, os animais não racionais. Então, parece que isso não designa propriamente a função do homem, né? A gente está, lembrem no primeiro parágrafo de Aristóteles, aqui da Ética Nicômaco, a gente está em busca daquilo que é essencialmente humano, né? Qual é a finalidade, qual é a atividade genuinamente humana, qual é a função do homem enquanto um animal racional, né? Então, além disso, né, ele coloca a vida política, né, onde a finalidade é a honra, né, então o problema é que, apesar de que Aristóteles também é um dos grandes teóricos da filosofia política, né, e coloca um acento muito grande nessa questão, né, do homem enquanto um animal político, enquanto um animal social, ele coloca, olha, né, a honra, o reconhecimento, essa busca pelo reconhecimento e pela honra, ela é importante, né, ela pode ser, digamos, né, considerada como uma das atividades, né, que o homem está ali em busca de determinadas virtudes também, que são fundamentais na concepção dele, né, uma ética das virtudes, mas ele coloca a honra, o reconhecimento, ele depende muito mais de quem confere, né, do que quem tem, de quem cultiva. Então, a gente tem que também colocar, né, quer dizer, um ponto de interrogação e ver se realmente essa é a finalidade, ou tem que ser a finalidade do homem, né, a função genuína humana. E uma outra vida, né, um outro modo de vida que é a vida contemplativa, né. Bom, aqui começam a aparecer, né, já no parágrafo 7, né, as questões que, digamos, que apontam, né, para essa questão que Aristóteles coloca sobre a pergunta o que difere o homem aqueles outros seres que têm vida, né? Para a gente perguntar qual é a função, qual é a finalidade da vida humana, né? Da ação humana. E aqui a gente vê também uma relação que já parece que é uma, digamos,
que tem uma unidade também na filosofia antiga, né, entre questões éticas e questões ontológicas, né, e questões metafísicas. Então a gente vê né, que há uma relação intrínseca, uma relação de, digamos, de remetência, né, entre a ética e a questão do ser, entre o bem e a questão do ser, ou entre a ética e a ontologia, né. E no parágrafo 7, né, do livro 1, Aristóteles diz o seguinte: a vida parece ser comum até às próprias plantas, mas agora estamos procurando o que é peculiar ao homem. Excluamos, portanto, a vida de nutrição e crescimento. A seguir, há uma vida de percepção, mas essa também parece ser comum ao cavalo, ao boi e a todos os animais. Resta, pois, a vida ativa do elemento que tem um princípio racional. Desta, uma parte tem tal princípio no sentido de ser-lhe obediente e a outra no sentido de possuí-lo e de exercer o pensamento. E como a vida do elemento racional também tem dois significados, devemos esclarecer aqui que nos referimos à vida no sentido de atividade, pois esta parece ser a acepção mais própria do termo, né? Então a gente vê, quer dizer, a pergunta é qual é a função própria do homem, né? Ou seja, é algo que não diz respeito necessariamente a uma questão ética, né? Mas a partir dessa pergunta, Aristóteles quer relacionar essa pergunta com a questão ética, com a questão do que eu devo fazer, ou o que é o bem, né? Quer dizer, a concepção do que é o bom depende daquilo de como ele concebe o ser humano, né? A natureza do ser humano, qual é a função do ser humano, né? E aqui a gente vê então, logo em seguida, né, uma questão que diz respeito a, digamos, a uma das características, uma das propriedades, digamos assim, fundamentais da ética aristotélica, que é a preocupação pelo bem comum, a preocupação pelo, né, não é só pela preocupação pelo bem comum, é a própria concepção do homem enquanto um ser social, enquanto um ser político, né? Se, por exemplo, a gente vê que uma das características fundamentais do pensamento moderno é a questão da centralidade do indivíduo, né? Não é à toa que a gente conhece uma das notas, né, principais da filosofia moderna é a filosofia da representação, a filosofia da consciência. E quando a gente fala filosofia da representação, a filosofia da consciência, a gente está falando de um indivíduo, quer dizer, né, um indivíduo específico, atômico, individualizado, que tem a sua própria liberdade, a sua própria autonomia, a sua própria autoconsciência. No pensamento antigo, a gente vê que, né, diferentemente disso, esse acento muito forte, né, e essa, digamos, essa compreensão do ser humano como um ser social, como um ser político, como um ser que jamais poderia se realizar, se autorrealizar fora do espaço público, né, fora da sua própria comunidade, né. Então, né, essa pergunta, né, se a gente poderia, por exemplo, né, se nós podemos ser felizes sozinhos, para os gregos, para os filósofos da antiguidade, isso seria inconcebível, né? Então eu gostaria de ler um trechinho também onde ele diz o seguinte: considerado sob o ângulo da autossuficiência, o raciocínio parece chegar ao mesmo resultado, porque o bem absoluto é considerado como autossuficiente. Ora, por autossuficiente, não entendemos aquilo que é suficiente para um homem só, para aquele que leva uma vida solitária, mas também para os pais, os filhos, a esposa e, em geral, para os amigos e concidadãos, visto que o homem nasceu para a cidadania. Mas é necessário traçar aqui um limite, porque se entendermos os nossos requisitos aos antepassados, aos descendentes e aos amigos dos amigos, teremos uma série infinita, né? Então aqui é uma passagem que ilustra bem assim essa concepção de que o ser humano ele jamais poderia se conceber como feliz, né, como um ser realizado fora do espaço público, né, ou fora da comunidade, ou pensando só na sua própria liberdade, no seu próprio prazer, na sua própria autorrealização, né. A gente vai ver ao longo da história da filosofia moral, né, principalmente com
o utilitarismo, digamos, o utilitarismo ingênuo, eu diria, né, com Bentham, que a gente tem uma outra concepção de felicidade, né, que está muito vinculada à questão do indivíduo, né, do prazer individual. Mas também é fonte de polêmica e tal, né, isso a gente vai ver depois quando a gente for trabalhar o utilitarismo, certo? Bom, aqui no próximo slide a gente tem um exemplo, que ele é um exemplo famoso, né, da filosofia aristotélica, que é aquela questão, então, que eu trouxe eu falei do violinista, né, que é o exemplo do flautista, mas que nas retomadas aí da filosofia aristotélica são utilizados, né, por isso o argumento do violinista, né. Um outro filósofo que retoma Aristóteles, né, que é um filósofo economista indiano, Amartya Sen, no livro Desenvolvimento como Liberdade, ele utiliza esse mesmo argumento da função, das funções, né, mas ele muda, não fala do flautista, mas fala do violinista, né, por isso que eu acho que eu me lembrei do violinista. Mas aqui a gente tem um exemplo, né, onde Aristóteles coloca essa questão, e que aqui nessa passagem fica claro, né, o que significa esse argumento teleológico, né, a partir da ligação, né, como eu disse, de elementos metafísicos, né, a questão da teleologia é uma questão metafísica, né. Por exemplo, se eu digo existe uma finalidade na história, a história tende a digamos, a um progresso, né, uma questão clássica aí também da filosofia moderna, né, com Kant, com Hegel, ou ela tem qual é o prognóstico da história, né? Ela tende a um progresso, ela tende a um regresso, né? Nós tendemos ao fim, agora também, né? Esse também é um tema aí que tá muito em voga, a história tende a um fim, né? Ou não, então, quando eu digo, né, que há essa preocupação, né, de uma visão sistemática, sistemática, né, quando eu falo sistemática, de um sistema de filosofia onde as disciplinas e os argumentos estejam concatenados, né, eu estou falando justamente disso. A gente vê aqui, é uma das passagens onde, mais uma vez, a gente percebe esse vínculo entre questões metafísicas e questões éticas, né, quer dizer, como conceber o bem do homem, do ser humano, a partir da função específica que cabe ao ser humano, né? Então, aqui essa passagem, né, onde Aristóteles diz o seguinte: mas dizer que a felicidade é o sumo bem talvez pareça uma banalidade, e falta ainda explicar mais claramente o que ela seja. Tal explicação não ofereceria grande dificuldade se pudéssemos determinar primeiro a função do homem, pois, assim como para um flautista, um escultor ou um pintor, e em geral para todas as coisas que têm uma função ou atividade, considera-se que o bem e o bem feito residem na função. O mesmo ocorreria com o homem se ele tivesse uma função. Bom, seguindo, parágrafo 7º do livro 1. Ora, se a função do homem é uma atividade da alma, que segue ou que implica um princípio racional, e se dizemos que um tal e um bom tal e tal tem uma função que é a mesma em espécie, por exemplo, um tocador de lira e um bom tocador de lira, e assim, em todos os casos, sem maiores discriminações, sendo acrescentada ao nome da função a eminência com respeito à bondade, pois a função de um tocador de lira, tocar a lira, e a de um bom tocador de lira, fazê-lo bem, se realmente assim é, e se afirmamos ser a função do homem uma certa espécie de vida, e esta vida uma atividade ou ações da alma que implicam um princípio racional, e acrescentamos que a função de um bom homem é uma boa e nobre realização das mesmas, e se qualquer ação é bem realizada quando está de acordo com a excelência que lhe é própria, se realmente assim é, o bem do homem nos parece como uma atividade da alma em consonância com a virtude, e se há mais de uma virtude, com a melhor e a mais completa. Né? Então, aqui a gente já vê, né, que, bom, a função do homem é uma atividade, né, está atrelada a uma atividade, uma determinada atividade da alma, né? Que tipo de atividade? Uma atividade racional da alma, por isso que, por exemplo, nós não poderíamos dizer que
simplesmente a nutrição ou o prazer seriam aquilo que, digamos, determinaria o conteúdo do sumo bem, porque isso não é especificamente humano, isso também nós compartilhamos com de outras espécies de vida, né? Mas aquilo que nos diferencia de outros seres que têm vida é a racionalidade, né? E aqui a gente já sabe, né? Eu já apontei isso, é uma noção de racionalidade prática, né? Quer dizer, Aristóteles concebe a ética a partir, né, de uma ação, da ideia de uma ação racional, e essa, digamos, o fundamento, né, reside, né, da possibilidade de uma ação voluntária, uma ação, né, digamos, livre, uma outra terminologia, né, uma ação voluntária de respeito, tá fundamentada numa ideia de racionalidade prática, né. Então, essa racionalidade prática, aqui a gente já vê também uma das ideias centrais da filosofia antiga, que vai ter repercussão na filosofia, até a filosofia contemporânea, que é uma ideia muito influente, que é a ideia de uma racionalidade prática, né? Diferentemente da racionalidade teórica. Enquanto racionalidade teórica, isso ele fala um pouco mais adiante, né? Livro 6, livro 7, ele trabalha com essas questões. A racionalidade prática, ela está atrelada à deliberação, né? E ela diz respeito, né, a questões que podem ser deliberadas, onde eu possa exercer o poder da escolha, né? Isso significa, então, que, por exemplo, eu não posso deliberar sobre aquelas ações que eu não tenho nenhum poder, nenhum controle. Por exemplo, se eu me atiro aqui da janela, eu não tenho como escolher seguir em frente ou subir. Não, eu vou cair, né? Quer dizer, sobre essas... digamos, sob a influência de determinadas leis naturais, né, não de determinadas, das leis naturais, eu não tenho como escolher outro curso de ação a não ser sofrer influência dessas leis. Então não há deliberação, né? Então, esse é uma das, digamos, né, características dessa noção de racionalidade prática. Existem outras, né? Por exemplo, a questão de que qual é a função da razão prática também. Não é uma função de descrever as ações, né? Ela não está atrelada a questões de derivação do universal ao particular. Não, ela trata sobre casos particulares, sobre ações particulares, né? A tentativa de deliberar o que é o bem, o que é o excelente, o que é melhor, né? Quais vão ser os melhores resultados em relação àquela ação, né? Então, essa noção de racionalidade prática, ela, por um lado, né, ela não está vinculada àquele tipo de raciocínio onde eu não tenho como escolher, né, onde eu estou sob leis, né, da necessidade natural, e além disso também a racionalidade prática, ela diz respeito, né, a um poder de escolha onde o sujeito eles, né, têm que estar, digamos, né, sendo capaz de exercer a sua deliberação, seu raciocínio prático, escolhendo quais são os melhores meios para atingir os fins, quais são os melhores fins, né? Então, aqui a gente tem uma noção de racionalidade prática também robusta, né? Não é, digamos, tão robusta como a gente vai ver que há em Kant, né? No sentido, não estou falando que uma é melhor, que a outra é pior, mas elas são concepções diferentes de racionalidade prática, né? O conteúdo é diferente. E a gente vai ver hoje ainda também algumas críticas, né, que são feitas à ética das virtudes, né, digamos, em relação a outros paradigmas, como o próprio paradigma kantiano, né, ele não cita aqui no James Rachels, nesse livro, né, do James Rachels, do Stuart Rachels, ele não cita Kant, mas ele cita uma outra tradição, que é uma tradição conhecida como o paradigma dos universalistas, né, dessa noção de uma razão prática a priori, que não é o caso de Aristóteles, né? Então, aqui a gente precisa né, já salientar que noção de racionalidade prática é essa, né? Ela não diz respeito só a uma determinação do qual é o melhor cálculo instrumental, né? Que é uma noção próxima a uma razão utilitarista, né? Mas ela está ali concebida como uma noção de racionalidade
prática, que, né, de onde se segue que a razão é prática, né? Então, é isso que eu quero salientar, que é uma concepção robusta de racionalidade, né? E pelo fato de ser uma racionalidade prática, né? A gente vai ver em Hume, por exemplo, só para não ficar no ar também, né? Essas pode gerar alguma dificuldade. Em Hume a gente tem uma noção também, né? Hume está sustentando ali uma noção de natureza humana que diz respeito a uma concepção de homem como um ser racional, mas ele não coloca que, digamos, que seja possível uma racionalidade prática, né? A noção de razão, ela é uma noção fraca, né? Uma noção do ponto de vista moral. Por quê? Porque não cabe a racionalidade deliberar, escolher, raciocinar sobre os fins, né? Cabe a ela apenas e unicamente o cálculo instrumental, quer dizer, quais são os melhores meios para mim atingir determinados fins, sendo que esses fins, eles não são fins determinados pela racionalidade mesma, mas são, digamos, determinados pelos desejos, pelas paixões, pelos sentimentos, né? Então, aqui a gente precisa salientar, né, esse aspecto aqui dessa noção de racionalidade prática. Bom, uma outra questão que é importante também, que nós salientamos na primeira aula, quando a gente falava que as concepções da ética substantiva, elas têm resultados, elas têm corolários, digamos assim, né, em relação a outros temas, como, por exemplo, o tema do pluralismo moral, do ceticismo moral, do relativismo moral, né? E aqui a gente vê que, desde o início, né, dessa reflexão aqui sobre Aristóteles, que já no primeiro parágrafo da Ética Nicômaco, ele coloca, dependendo das funções, dependendo das atividades, dependendo das ações, nós vamos ter diferentes concepções de bens, né? Então, nós temos infinitas concepções de bens, dependendo da atividade ou da função daquilo que está sendo feito, né? Então, a gente viu o flautista, o caso do flautista, o caso do dentista, né? Ele não coloca o caso do dentista, o caso do, sei lá, de um pedreiro, do professor. Os tipos de excelência, os tipos de bens, eles vão ser relativos a essas atividades. Eles não posso dizer, olha, para te agir bem, tu precisa ser prudente, né? Bom, em alguns casos, em muitos casos a gente precisa ser prudente, mas em outros casos a gente precisa de algo mais do que a prudência. A gente precisa também de determinados conteúdos, domínios, né, de conhecimentos teóricos, técnicos, né? Para mim construir, por exemplo, um navio, um óculos, um computador, eu preciso estar no domínio de determinados conteúdos, conhecimentos, né, que não só, digamos, né, o conhecimento prático da prudência, certo? Então, ele coloca, né, que há também, né, ele compartilha dessa ideia do pluralismo de valores. Mas a pergunta de Aristóteles, né, diz respeito, e essa é a pergunta que nos interessa, se há um bem supremo, se há um sumo bem, se há um bem a que, né, diz respeito à função específica do homem enquanto um ser racional, né? Então, é essa pergunta aqui. No parágrafo 8, então, eu queria dar uma olhadinha com vocês, quando Aristóteles afirma o seguinte: definimos praticamente a felicidade como uma espécie de boa vida e boa ação. As características que se costuma buscar na felicidade também podem pertencer todas à definição que demos dela. Com efeito, alguns identificam a felicidade com a virtude, outros com a sabedoria prática, outros com uma espécie de sabedoria filosófica, outros com estas ou uma dessas acompanhadas ou não de prazer, e outros ainda também incluem a prosperidade exterior. Ora, algumas dessas opiniões têm tido muitos e antigos defensores, enquanto outras foram sustentadas por poucas, mas eminentes pessoas, e não é provável que qualquer delas esteja inteiramente equivocada, mas sim que tenham razão, pelo menos a algum respeito, ou mesmo a quase todos os respeitos. Então, aqui ele coloca, né, a felicidade como uma espécie de vida boa, né, de boa vida ou boa ação,
Em função do tempo, assim, eu não vou entrar muito no debate, né, principalmente com a filosofia platônica, né, que ele também se refere aqui, mas a ideia, né, que eu quis chamar a atenção também, além da questão do pluralismo de valores, né, com as diferentes concepções de bens, né, ele coloca uma espécie de vida boa e uma espécie de ação, de boa ação, né, onde a felicidade aqui ela é identificada com a virtude e com a sabedoria prática, né? Onde a gente já vai chegar lá também nessa definição que ele traz, né? Então, aqui a gente tem também a exclusão, né, como eu já comentei, dessa concepção de felicidade a partir da visão hedônica, né? Então, se ele fala da virtude, né, de uma boa ação, de uma ação virtuosa, de uma determinada ação, né, da ação racional segundo a virtude, a gente tem aqui excluir, né, já essa concepção da felicidade como prazer, né, a partir dessa visão hedonista, né. Então a gente tem aqui, né, muitos comentadores também trazem, né, essa noção, e na filosofia contemporânea também isso é muito resgatado hoje, né, muito debatido hoje, a importância da ética das virtudes e esse ideal de vida boa, esse ideal do florescimento humano, né, a partir dessa visão, digamos, ampla, né, da felicidade, que não diz respeito só ao indivíduo, como complementar a ética utilitarista e a ética deontológica, né? A gente vai ver depois com as críticas que são feitas à ética das virtudes, né, que, por exemplo, né, bom, digamos, a gente pode derivar dessa concepção aristotélica, né, a seguinte prescrição, né? Age virtuosamente, né? Age de acordo com a virtude, segundo a excelência, né? A ação excelente a partir dessa tua natureza racional, que é a natureza humana, a natureza do homem, né? Mas se a gente pergunta, bom, mas o que eu devo fazer em uma determinada situação X, né? Já que também Aristóteles pensa a ação como aquele tipo digamos, de atividade que visa um determinado caso particular, né? Em muitos casos, a gente não vai ter como decidir, como saber o que fazer, né? Embora Aristóteles diga, olha, a virtude, né, está atrelada a uma questão de deliberação com excelência, não qualquer deliberação, não é qualquer raciocínio prático, mas é um raciocínio prático, né, que visa a mediania, a gente vai chegar também nessa definição, né, que visa o meio termo, né, entre um excesso e uma falta, mas mesmo assim, né, se a gente pergunta, bom, no exemplo aqui que o texto traz, né, se por exemplo, digamos, um de vocês sabe que uma pessoa que é muito querida a mim, né, morreu, e vocês ficam em dúvida se vocês me contam ou não, né? Então vocês estão em dúvida entre a virtude, né, da generosidade e a virtude da verdade, por exemplo, né? Quer dizer, vocês acham que é importante a honestidade e a verdade, me falar a verdade, mas vocês sabem que isso vai me deixar, né, triste, vai me deixar, né, vai causar sentimentos de tristeza, de dor, mas tem uma outra virtude que é a virtude do bem-estar, da generosidade, quer dizer, vocês querem também que eu me sinta bem. Então, o que fazer nesse caso? Né? Então, bom, tu tem ali duas virtudes, né? Mas o que tu deve fazer nesse caso? Certo? Então, em muitos casos, né, o paradigma da ética das virtudes, tal como Aristóteles coloca, e muitos outros, né, podem deixar essa lacuna, né? Alguns teóricos vão sustentar que não, que mesmo a partir desse modelo teórico é possível derivar determinados tipos de imperativos, né, ou determinar o que se deve fazer em determinado caso específico. Outros vão sustentar que a ética das virtudes ela é fundamental para complementar a ética utilitarista ou deontológica, na medida em que esses outros dois modelos eles
também, digamos, né, falham em alguns dos seus elementos na ética deontológica, principalmente por faltar uma boa explicação em relação à questão da motivação moral. Tá? Mas isso a gente vai discutindo também ao longo da disciplina, né? É interessante que já nesses primeiros contatos, nessas primeiras aulas, né, a gente já possa antecipar determinados conteúdos que vão vir para a gente começar a ver, digamos, as diferenças, as fraquezas, né, ou os aspectos fortes, né, de cada uma dessas teorias e a gente poder, né, contextualizar conjuntamente para a gente poder ter uma melhor compreensão, uma compreensão mais ampla, né, já nos primeiros momentos, assim, para não ficar né, caixinhas, olha, a ética das virtudes é isso, depois a ética deontológica é isso, a ética aristotélica é isso, a ética romiana é isso, e quer dizer, não há um diálogo entre elas. É óbvio que a história da filosofia e a história da ética, ela está sempre em constante, digamos, é quase que como uma conversa entre filósofos, né? Quer dizer, não é possível, parece não ser possível, né? Isso não é só eu que digo, mas né, os próprios filósofos conceber um modelo teórico, um modelo ético, sem se confrontar com aquilo que estava dado antes, né? Então, e os filósofos, eles a todo momento eles estão fazendo isso, estão revendo as suas próprias teorias, estão criticando outras teorias, né? Quer dizer, bom, mas então a pergunta é se a felicidade ela é concebida, né, como uma boa ação, como uma ação excelente, né, como uma boa vida, o que significa o bem viver, né? Significa escolher bem, significa agir bem para Aristóteles. Mas a gente pode perguntar agora, né? Pode chegar esse momento da pergunta, mas e como é que eu me torno feliz? Né? Como é que eu me torno virtuoso, já que a felicidade é concebida a partir dessa virtude, enquanto uma disposição da alma, né? Como eu me torno virtuoso? Quer dizer, é a partir de alguma providência divina, é a partir da sorte, a partir do acaso, é a partir da aprendizagem, né? Ou essa ideia, digamos, não essa ideia, essa disposição, ela é inata, ela já vem comigo no momento do nascimento, eu só tenho que, né, relembrar, né, rememorar essa disposição, como eu me torno feliz, né? Como eu me torno uma pessoa virtuosa. Então Aristóteles tematiza isso também, não só no livro 1, mas ao longo do texto, a Ética Nicômaco, e a resposta dele é que ninguém se torna uma pessoa virtuosa a partir de uma única ação, né? Digamos que agora eu diga para vocês, olha, eu agora sou uma pessoa que estou realmente preocupada com exercícios físicos, né? E estou uma pessoa que estou, né, enfim, estou me dedicando a isso, a cuidar do meu corpo. Aí alguém me pergunta, Flávia, mas e aí quanto tempo tu tá cuidando do teu corpo, né? Eu tô há 2 semanas na academia, tô há 2 semanas fazendo musculação e me alimentando melhor. Antes eu tava tomando cerveja todos os dias, comendo chocolate, fumando cigarro, né, 2 carteiras por dia, né? Então, bom, mas será que realmente tu tá cuidando do teu corpo, né? Então, quer dizer, um dia eu cuidar do meu corpo tá bem, então eu já tô, né, uma pessoa, né, adestrada a isso, ou sei lá, digamos, vamos pensar num outro exemplo assim melhor, uma pessoa que tem problemas com bebidas alcoólicas, né, que é um alcoólatra. Aí chega no outro dia e diz, agora eu tô bem, né, tô curado, não tenho mais o problema do alcoolismo. Tá, mas fulano quanto tempo? Digamos que o fulano aí passou 10 anos, né, todos os dias tomando cachaça, uísque, cerveja, vinho, né, passava o tempo inteiro alcoolizado. Aí no outro dia chega lá, uma bela manhã de segunda-feira, não, hoje eu tô, né, 100%, tô curado, né, me livrei do alcoolismo. Não sou mais uma pessoa alcoólatra. Tá, mas quanto tempo? Tu tá assim, nessa manhã. A gente poderia dizer que essa pessoa, ela, de fato, ela deixou de ser alcoólatra? Parece complicado, né? Então o que Aristóteles coloca é que
O virtuoso também, né? Quer dizer, uma pessoa não vai ser honesta porque falou a verdade uma vez ou duas vezes, né? É com a prática de ações honestas que a pessoa vai se tornar uma pessoa honesta, de fato, né? Então, a questão, né, que se coloca aqui não é que é por alguma providência divina, ou acaso, ou sorte, ou é uma disposição inata, né? É pelo hábito, é pelo exercício constante, né? Pelo costume que nós vamos nos tornar pessoas virtuosas, né? Então, no livro 2, parágrafo 6, Aristóteles afirma o seguinte: a virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. Então, essa definição é uma definição clássica, né, também frequentemente citada, e a gente vê a relação, então, entre a noção da virtude, né, a ética das virtudes, a noção de caráter, que é fundamental também na ética das virtudes, e a noção de mediania, né? Quer dizer, qual é a escolha excelente, né? É a escolha que vai priorizar o meio termo, né? Então, o meio termo entre o excesso e uma falta. Claro que se a gente coloca assim, parece algo simples, né? Mas a gente sabe que nem sempre é fácil a gente fazer essa escolha, essa deliberação, saber qual é, de fato, o meio termo entre um excesso e uma falta. E Aristóteles coloca ao longo do livro uma série de exemplos onde a gente percebe que, né, em vários casos, né, como por exemplo a coragem, quer dizer, o que é uma pessoa corajosa, né? Se eu falo, por exemplo, um assassino em série é uma pessoa corajosa porque ele arrisca a sua vida para, sei lá, atirar em milhões de pessoas ou milhares de pessoas, ou, né, milhares é meio exagerado, mas sei lá, em centenas de pessoas, um conjunto de pessoas. Será que daria para mim falar que essa pessoa é uma pessoa corajosa? Né? Então, obviamente que a gente teria, né, parece simples, né, mas é algo bem complexo que Aristóteles coloca e que requer, claro, uma sabedoria, né, uma certa sabedoria que não é qualquer sabedoria, uma sabedoria prática, não é uma sabedoria teórica, né, é uma sabedoria prática que está muito também relacionada à sabedoria, um tipo de conhecimento, um saber político, né, mas também não é o saber político, mas é o saber próprio da ética, da moral, né? Que diz respeito, então, a essa questão de saber deliberar, né? Raciocinar bem de um ponto de vista prático, de um ponto de vista moral, né? Bom, no livro 6, também parágrafo 7º agora, Aristóteles coloca o seguinte: a sabedoria prática versa sobre coisas humanas e coisas que podem ser objeto de deliberação, pois dizemos que essa é, acima de tudo, a obra do homem dotado de sabedoria prática, deliberar bem. De modo que delibera bem aquele que, baseando-se no cálculo, é capaz de visar a melhor para o homem das coisas alcançáveis pela ação, né? Então, deliberar bem é alcançar a excelência da boa ação, né? Isso é a boa ação, é a ação excelente, aquela que visa o melhor, né? Bom, para finalizar esses elementos, então, centrais da ética aristotélica, eu queria me reportar agora para a gente, inclusive, para a gente seguir o nosso conteúdo na próxima aula, com esse texto que eu já me referi na primeira aula, Os Elementos da Filosofia Moral, de James Rachels e Stuart Rachels. Vocês têm ele na biblioteca digital, né? E na página 180 desse livro, James Rachels, ele coloca um pouco, né, faz uma breve explanação, uma breve explicação do que seja a ética das virtudes, né?
coloca também alguns aspectos gerais assim, da ética aristotélica e faz também algumas ponderações em relação à retomada da ética de Aristóteles na filosofia contemporânea, né? Uma das principais referências, um dos principais nomes dessa retomada é a Anscombe, né, com um dos textos, né, Intention, onde ela coloca, né, a necessidade da gente retomar a ética das virtudes, o paradigma aristotélico e deixar de lado, né, digamos, nos desvencilharmos daqueles tipos de concepções éticos, aqueles modelos éticos que priorizam o dever, né, ou a ação correta, o que é a coisa certa a fazer. A gente vai ver que um desses modelos, né, digamos, mais conhecidos na história da filosofia moral é a filosofia kantiana, né? Que eu já me referi em alguns momentos aqui também. Então, além disso, sim, tem uma série de autores, né, na filosofia contemporânea, MacIntyre, Tugenda também, o próprio Sen, como eu afirmei, Taylor, né? Na primeira aula eu me referi também a esse debate que começou lá pelos anos 80, é o debate entre comunitaristas e universalistas, né, que travam esse debate sobre qual o modelo mais razoável para nós pensarmos os problemas éticos, os problemas morais que nós estamos enfrentando, né, na atualidade, se há um modelo, né, dos comunitaristas, universalistas, ou, enfim, uma tentativa de complementariedade entre esses dois modelos, talvez, né? E nesse texto, então, o Rachels, ele coloca, então, faz uma explanação, né? Que, enfim, eu não vou trazer, eu não trouxe o Rachels, eu trouxe o próprio Aristóteles, né? Pra gente discutir a própria teoria de Aristóteles, né? Ver né, onde está no texto algumas dessas figuras centrais, né, que são fundamentais para a gente entender a ética aristotélica, né. Isso eu acho que é um exercício, não acho, né, é um exercício fundamental para quem quer fazer um curso de filosofia, a gente lê os textos dos filósofos, identificar onde estão as teses, né, essas teses, elas estão baseadas em que argumentos, né, há um encadeamento lógico entre esses argumentos, né, entre essas premissas, quais são as premissas, quais são as conclusões que ele tira, né, se essas conclusões se seguem das premissas. Então, é fundamental assim que a gente leia o texto, que a gente identifique os argumentos, onde é que estão os principais conceitos, né? Quer dizer, se alguém pergunta para vocês, professor fulano, professora fulana, eu queria saber qual é né, me diz aí uma noção central da ética aristotélica, né? Se alguém diz que é o hedonismo, que é a felicidade, vai estar a felicidade é entendida como prazer, vai estar falando algo errado, né? Embora Aristóteles coloque, né, comente sobre essa noção, alguém que diz isso entendeu o texto errado, né? Não conseguiu identificar exatamente onde é que está a questão central da ética aristotélica, né? Então, esse exercício ele é fundamental, assim, para quem está num curso de filosofia, né? Então, voltando aqui à questão das críticas que são feitas ao paradigma da ética das virtudes, não especificamente a ética aristotélica, né, eu queria ler com vocês, são 4 parágrafos desse texto aqui, comentar um pouquinho para gente encerrar, então, o conteúdo aqui da ética de Aristóteles. Eles colocam o seguinte: o maior problema com a ética da virtude, ele coloca aqui com a virtude, da ética da virtude radical, né, aquele modelo de ética da virtude que diz, não, nós não precisamos de outros modelos éticos para complementar esse modelo que é a da ética das virtudes, é que ela é incompleta. Ela parece incompleta de 3 maneiras. Primeiro, a ética da virtude radical não pode explicar tudo o que deveria explicar. Considere uma virtude típica, tal como a confiança, porque eu devo ser confiável, né? Claramente nós necessitamos de uma resposta a essa questão que vá além da simples observação de que ser confiável é uma virtude. Nós queremos saber por que a confiabilidade é uma virtude. Nós queremos saber por que ela é boa. A explanação possível seria que ser confiável é vantajoso para si mesmo, primeiro, né? Ou seja, a pergunta é, bom,
a confiança é algo bom, é uma virtude. Pergunta é, o cético pergunta, bom, mas e por que a confiança, né, é uma virtude? Por que é bom ser uma pessoa confiável? Né? Então, primeira resposta, a confiança traz vantagem para si mesmo, ou que ser confiável promove o bem-estar geral, ou que ser confiável é necessário para que aqueles que têm de viver juntos e contar uns com os outros. Então, são 3 argumentos que eu poderia imaginar, né, que é o que eles colocam aí, para responder a pergunta por que a confiança é uma virtude ou por que a confiança é boa. Né? Então ele diz, a primeira explicação, né, a confiança é algo que pode me trazer uma vantagem própria, né, parece suspeita como um egoísmo ético. A segunda é utilitarista, né, e a terceira evoca a teoria do contrato social. Então, a segunda, né, que a confiança poderia promover o bem-estar geral, e a terceira é que numa sociedade é bom haver confiança para a sociedade funcionar, né? Então, para essas 3 explicações que eu encontro aqui, né, que eles colocam aqui, eu tenho, digamos, a retomada de outros modelos éticos, certo? Então, essa é uma das primeiras, um dos problemas aqui que o James Rachels e o Stuart Rachels coloca como uma das limitações da ética das virtudes. Vejamos então a segunda. Então eles dizem, se a ética da virtude radical não explica por que alguma coisa é uma virtude, então ela não está apta a nos dizer se as virtudes se aplicam em casos difíceis. Considere a virtude de ser beneficente ou de ser amável. Né? Então aquele exemplo que eu coloquei, que eu não vou citar de novo aqui, né? Da questão de o que eu devo fazer no caso de haver, digamos, uma dúvida sobre que virtude eu devo seguir. Né? Então essa é a questão. Então, por exemplo, né, ser amável ou dizer a verdade. Né? Então eles concluem o argumento dizendo o seguinte, a ética da virtude radical não pode responder a esta questão. Ser amável é ter em vista os melhores interesses de alguém. Porém, a ética da virtude não diz a você quais são os melhores interesses de alguém. Né? Quer dizer, se eu estou na dúvida, se eu devo contar para vocês, né, para um de vocês a verdade, ou se eu devo priorizar o bem-estar de vocês. Ora, mas eu não sei quais são os interesses, né, aquilo que mais importa para vocês. Né? Então, como que eu vou decidir, né, a partir disso? Portanto, o segundo modo no qual a teoria é incompleta é que ela não pode dar uma interpretação completa das virtudes. Né? Ela não pode dizer exatamente quando elas se aplicam, não posso dizer qual tem prioridade. Né? Quer dizer, se é ser amável, se é ser generoso, se é dizer a verdade. A ética das virtudes, o próprio modelo não dá conta disso. Quem vai ter que buscar essa resposta sou eu, né? Quem está agindo, quem está ali raciocinando sobre aquele caso específico, sobre aquele caso particular, qual é a ação que eu vou tomar, qual é a deliberação que eu vou tomar, qual é a escolha que eu vou fazer para que eu possa agir de modo excelente, né? E, finalmente, então, a ética da virtude é incompleta porque ela não pode nos ajudar a tratar de casos de conflito moral. Suponha que eu tenha há pouco cortado o cabelo, né? E eu coloco você numa situação embaraçosa perguntando o que você pensa. Ele coloca aqui no estilo aqui de mullet, né, dos anos 90. Então, você pode ou não me dizer a verdade, ou dizer que eu fiquei bem. Honestidade e amabilidade são ambas virtudes e, portanto, há boas razões contra e a favor de ambas as alternativas. Mas você tem de fazer uma ou outra, você tem de dizer a verdade ou não, ou ser amável ou não, né? O que você deve fazer? Se alguém dissesse a você, bem, você deve agir virtuosamente nessa situação, isso não ajudaria você a decidir o que fazer. Isso somente deixaria você querendo saber qual virtude seguir. Claramente, nós necessitamos de orientação para além dos recursos da ética da virtude. Então, concluindo, ele diz, por si mesma parece a ética da virtude se limita a lugares comuns, ser amável, generoso, paciente e assim por diante. Né?
Então, falta, na verdade, segundo eles, aquele elemento que outros modelos éticos, eles dizem o que se deve fazer numa determinada situação. Age assim, assim, assado, né? A gente vai ver que, embora essas críticas, elas, digamos, sejam pertinentes, né, obviamente, a gente vai ver que outros modelos que, digamos, seriam mais razoáveis, né, enquanto procedimento de raciocínio prático, eles não são também tão, digamos, eles não trazem uma resposta, a resposta para o sujeito, né? Bom, tu tem que fazer tal e tal, seguir tais normas para te agir moral, né? Como eu comentei já na primeira aula, a noção de racionalidade prática em Kant, por exemplo, ela te diz como tu deve proceder, né? Tu deve agir de acordo com a máxima da tua ação, que tu possa querer que se torne um princípio universal, né? Bom, mas e nesse caso, né? Se eu tenho que escolher entre ser honesto ou priorizar, né, o bem-estar da pessoa, né? Então, a gente vai ver que ele não tem também uma resposta de dizer, olha, tu deve ser honesto, né? Não tem uma única resposta, tem múltiplas respostas, né? Mas o ponto é, e essa é a diferença, uma das principais diferenças entre a concepção deontológica e a concepção da ética das virtudes, nas figuras, né, de Aristóteles e Kant, é que em Kant tu vai dizer, olha, eu não tenho que olhar para as consequências da ação, eu tenho que olhar para a minha motivação, para a minha intenção, né? Então, logo aqui a gente já vê uma diferença entre um modelo teleológico, né, um modelo consequencialista, e um modelo deontológico, um modelo normativo, um modelo, né, que diz respeito ao dever, né? A gente vai ver também que, como eu disse para vocês, né, na história da filosofia, a gente encontra sempre esse, digamos, né, um debate, um confronto de argumentos, de teses, né? A gente vai ver que em Kant, né, a gente tem, digamos, tentativas de resposta a determinados problemas deixados por Aristóteles, por Hume, né, por outros filósofos, mas a gente também não tem um modelo perfeito, né? Então, a filosofia, digamos, né, a tristeza e a felicidade da filosofia, uma delas é que os modelos, eles, né, a gente tem diferentes respostas, né, na história da filosofia para as mesmas perguntas, mas todas elas têm, né, dificuldades e têm vantagens, né? Tem críticas e tem elementos, claro, positivos. Certo? Então, nós continuamos na próxima videoaula, né, seguindo o nosso conteúdo aqui da Ética 1, tentando refletir um pouco mais sobre essa questão, o que nós devemos fazer, qual é o conteúdo do bom, né, quais são, a partir desses diferentes modelos da ética substantiva. Até lá!